Eu tô com o Carlos, vou estar com o Carlos aqui agora, é isso? É, né? Vamos lá, vamos voltar para o caso do elevador, porque a gente disse no início do programa, você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode correr para o nosso YouTube também, se quiser opinar, dizer alguma coisa, TV Tribuna PE, tá? A gente está lá ao vivo também. Estamos também no 107,9 da Tribuna. Um abraço para quem está nos ouvindo no carro, né? Estamos falando aqui da história do acidente que aconteceu ontem no Parnamirim. Você que está chegando agora, uma mulher que trabalhava no prédio, ela estava entrando com um objeto da patroa dela, abriu a porta do elevador, segundo a informação da perícia, e caiu no fosso, porque o elevador não estava lá. A porta abriu sem o elevador estar naquele andar. Isso aconteceu por quê? Falta de manutenção, manutenção errada, falta de aviso, erro da mulher. O que foi que houve? Estamos ao vivo com o Carlos Simões e ele está com o Giovanni. Giovanni é um engenheiro que é especializado em elevadores. Ele faz a manutenção de um elevador que tem 40 anos de vida já. Não posso dizer vida? De uso, né? Melhor. Porque o elevador não está vivo, né? Espero eu. Ô, Carlinhos! E esse elevador nunca teve bronca, né, Carlinhos? Isso, Eduardo. Eu estou aqui no bairro da Iputinga, né, num prédio que a manutenção é feita com frequência, com regularidade. Então, para mostrar para vocês o seguinte, o elevador é esse aqui, ele tem 40 anos de funcionamento e para mostrar a vocês o seguinte, a porta está aberta, mas está aberta por quê? Porque o elevador está no andar. Isso é o correto, certo? O correto é, o elevador está no andar e a porta destravar. Essa porta, ela precisa estar travada quando o elevador não está no andar. Foi isso que o Giovanni, que é engenheiro eletrônico, me falou, né, Giovanni? O correto é isso? O correto é isso. O elevador, para que a porta abra, precisa estar no andar, né? E após a saída dele, essa porta deve ficar travada automaticamente. Se o elevador não está no andar e a porta está destravada, o que é que pode acontecer? É alguma peça? O que é que pode ter acontecido? Existe alguma falha no sistema, tá? Mas normalmente isso não acontece, né? Normalmente isso não acontece. O elevador não está no andar e a porta está destravada. Isso normalmente não acontece. Esse dispositivo, né, é o que? Um sensor que avisa a porta para destravar assim que o elevador chega no andar? É o trinco eletromecânico, né? Ele tem partes mecânicas que travam a porta, né? E tem partes eletromecânicas, partes elétricas, que informam o sistema lá em cima, na casa de máquinas, que a porta está aberta ou fechada, confirmando para o sistema se o elevador pode sair ou não. Esse trinco, ele precisa ser avaliado com o tempo? Como é que faz essa manutenção? Ele é avaliado mensalmente. Todos os trincos são avaliados mensalmente na manutenção preventiva, né? Isso é correto. Se tiver alguma falha, ele pode destravar e o elevador não está no andar. Exatamente, ele pode destravar sim, tá? Isso, mas é um caso de manutenção, infelizmente, a manutenção mal feita, se acontecer esse fato, né? Certo. Essa manutenção, ela precisa ser feita de quanto em quanto tempo? A periodicidade é de 30 dias, né? Todo mês é feita a manutenção preventiva, acontecendo algum chamado corretivo ou não desse elevador. Você é de uma empresa, né, que faz esse tipo de manutenção em elevador. Já viu algum caso parecido ao longo da sua trajetória, desse trinco destravar quando o elevador não está no andar e a pessoa acabar abrindo a porta e caindo no poço? Eu tenho 20 anos de empresa, né, e vi apenas um caso durante esses 20 anos, mas não foi o caso da porta destravar sem o elevador, e sim uma falha no trinco de quebra do material do trinco. Tá? Então, foi um puxão que alguém deu na porta e rompeu esse material. Tá? Então, não foi defeito de manutenção. Giovanni, eu queria que você fizesse com a gente uma demonstração, né? O elevador está aqui, eu preciso chamar esse elevador, não é isso? Apertar aqui. Estão abrindo aqui. Tá? Sim. O elevador vai para o andar de cima agora. O elevador não desloca. Tá? Com a porta aberta, o elevador não deve deslocar, apenas se deslocando após o fechamento da porta. Tá? A porta, o fechamento tem que ser autônomo também. Observe que a porta de cabine vai fechar. Esse elevador ele vai para o primeiro andar, nós estamos no térreo. Qual é a peça que faz ele fazer isso? Essa peça aqui é o trinco, tá? Que faz com que ele trave completamente esse sistema aqui. Aqui tem partes elétricas que confirmam lá para o comando que o elevador vai funcionar. Se essa peça falhar, pode dar algum... Não deve sair do lugar. Uma falha nessa peça aí. A porta de cabine fechou,
O elevador partiu. Está indo para o primeiro andar agora. Observe que a porta não abre. Estou puxando ela aqui, ó, não abre. Tá? Vou fazer chamada. Tá? O elevador vai se deslocar até o térreo. Ainda não chegou aqui, então a porta permanece travada, né? Até Aqui, ó. Até que chegue. Ó, tá chegando agora, tá descendo. Essa peça que você mostrou aqui, que ela que faz esse aviso, né, do elevador tá, ela pode quebrar de repente, pode acontecer uma quebra. Não, de repente não. De repente não. Geralmente ela pode quebrar essa parte do trinco aqui, a parte superior da porta, por uma ação de força, alguém puxou a porta, então a gente recomenda para que o usuário jamais puxe a porta sem que o elevador esteja presente no local. Então ele tem que verificar, através de, no caso tiver alguma janela, né, ele verificar se realmente o elevador está no lugar, e mesmo se a porta vir a abrir, ele precisa observar se realmente a cabine está lá. Agora, o desgaste dessa peça, até o mau uso, né, do elevador, pode ocasionar esse tipo de acidente? Pode sim, pode causar. O mau uso sim, sobretudo o mau uso. Tá? O desgaste, as empresas de manutenção se responsabilizam por isso, por trocar a peça quando está em desgaste. Mas o mau uso também pode causar esse tipo de acidente. Vou pedir uma pausa agora rapidinho, porque Eduardo tem uma pergunta para fazer lá no estúdio, eu já volto a falar com você, Giovanni. Pois não, Eduardo, pode falar. Carlos, primeiro parabéns aí pela abordagem que você está fazendo e agradece ao Giovanni. Se for possível, deixa eu deixar claro uma coisa, não vamos mostrar como é que abre a porta. Não vamos fazer isso, tá, Carlinhos? Fala com o Giovanni aí, enquanto eu estou falando contigo. Não quero que ele mostre como é que abre a porta. Mas se ele puder abrir a porta sem o elevador estar aí, a gente não vai mostrar ele abrindo, não vai ensinar nada. Mas só para a gente mostrar qual é o perigo. E também perguntar a ele a história de entrar de costas no elevador, porque eu acho que isso é importante também perguntar a ele, porque isso é uma dica de segurança. Fala com ele aí, Carlinhos. O Eduardo está perguntando se é possível a gente mostrar o elevador sem estar no andar, né? Se tem como mostrar isso aqui. Não, a gente prefere não fazer isso porque a gente acredita que os maus exemplos não precisam ser mostrados, tá? Então eu prefiro não fazer esse tipo de... Mesmo que não pegue a imagem de mostrando aberto? Não é prudente, não é prudente. A gente não gosta do exemplo do errado, né? Então, a gente entende, Giovanna, até porque a gente vai mostrar aqui também com você, e eu queria tirar outra dúvida contigo. O fato da pessoa, por exemplo, estar desorientada, estar apressada, provavelmente a que morreu poderia estar muito apressada para fazer alguma coisa, entregar um objeto à patroa, e aí acaba entrando de costa, né, sem perceber, naquela correria, corre, vem aqui. É perigoso fazer isso. Extremamente perigoso. Um elevador é um equipamento que tem uma segurança extraordinária, até maior do que o de um avião, tá? Mas você precisa ter atenção no uso dele, né? Como você tem atenção no uso do seu carro, até mesmo para entrar num ônibus você precisa ter atenção. Eu acho que para entrar no ônibus você também não entraria de costas. Então o uso do elevador é semelhante a isso. Você precisa ter bastante atenção para utilizá-lo também. Perfeito, obrigado pelas informações. É isso, Eduardo. Os cuidados precisam ser tomados, né? Evitar essa questão de entrar de costa, como você mencionou agora há pouco, e também a manutenção ser feita para que aquela peça que o Giovanni mostrou não quebre e acabe acontecendo um acidente grave, como que foi o caso lá do Parnamirim, Eduardo. Ô, Carlos, e a gente entende aqui perfeitamente o cuidado que o engenheiro está tendo aí, gente, é para que a gente não mostre a você o que não deve ser feito. Eu entendi. O que eu queria mostrar aqui era para você, ele abrindo a porta sem o elevador, para a gente ver o que é que pode causar isso. Porque, veja, ele foi muito claro aí ao dizer que a peça não quebra de repente. Tipo assim, eu fiz uma manutenção agora, de manhã, de tarde a peça quebrar. Pelo que eu entendi, Carlos pode até perguntar de novo isso a ele. Pelo que eu entendi, isso não pode acontecer, isso não é uma opção. Pergunte isso a ele, Carlinhos, para ficar bem claro. Porque, veja, aí a gente elimina aquela terceira opção que eu falei. De uma peça ter quebrado do nada. Aí só ficam duas opções. A porta abriu por um erro de manutenção, ou falta de, ou um erro de aviso de que aquela porta estava quebrada. Concordam? Carlinhos, pergunta a ele de novo, bem claramente. Essa peça de trava do elevador, ela não quebra de repente. Pergunta aí a ele, Carlos, por favor.
Giovanni, mais uma vez eu queria conversar contigo, porque o Eduardo quer tirar uma dúvida lá no estúdio. Ele está dizendo o seguinte: essa peça não quebra do nada, né? É a falta de manutenção que pode ter acontecido, ou algum mau uso. Em relação ao incidente de ontem, a gente não pode fazer nenhuma especulação se foi a quebra da peça, se foi mau uso, a gente não pode fazer. Mas assim, se a peça veio a quebrar, né, a gente vai depender do laudo, né, se for uma falha do material da peça, se foi uma questão de manutenção, né, mas a gente não pode especular isso agora e tem que aguardar a questão do laudo do CREA. Ok, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Eduardo, né? Vamos aguardar o laudo do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, que inclusive deve fiscalizar essa questão dos elevadores, né, nos prédios aqui do Recife. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carlinhos. Eu entendo a preocupação do engenheiro, acho que ele não entendeu o que eu estava falando. Na verdade, o que eu queria saber era no geral. Se aquela trava do elevador, se ela pode quebrar de uma hora para outra. Porque essa trava, pelo que eu me lembro, elas são duas roldanas, quase que não sai. É tipo assim, na porta, não sei se dá para mostrar a imagem aí, Carlinhos, da porta do elevador. A porta tem um negócio aqui, como se fosse um pedaço de ferro para fora. Esse pedaço de ferro, ele encaixa aqui, ó. Pum, encaixou. E aí ele trava, você não consegue abrir se o elevador não estiver lá. A minha pergunta era se essa peça pode quebrar de repente. Pelo que ele falou na resposta anterior, não. Não pode. Isso seria falta de manutenção. Ou, se a peça já estava quebrada, a sinalização. Ó aí, ó, Carlinhos agora abriu a porta. Boa, Carlinhos. Ó, tá vendo? Então, esse negocinho aí, parece aquele travamento de porta que fica no pé da porta, né? Quando a gente tá em casa, pro vento não bater. Aí mostra o outro lado, Elias. Mostra o outro lado lá. Pede para Elias mostrar lá o outro lado, que aí você vai ver a outra peça que encaixa, ó. Tá vendo que tem as roldanas ali, ó? Aí entrou ali, ela trava. Poc! Travou. Essa peça, a pergunta foi bem específica, essa peça pode quebrar de repente? Resposta de um engenheiro. Não. Ela pode desgastar e com o tempo dar defeito. Aí a gente tira aquela terceira opção que a gente tava. Carlinhos, se você estiver ouvindo e quiser comentar alguma coisa aí pelo que você conversou com o engenheiro, fique à vontade. Porque eu estou falando aqui o que eu entendi. Mas foi mais ou menos isso que ele falou, né? Exatamente, Eduardo. Ele falou o seguinte, que essa peça, ela pode quebrar, sim, por conta de um mau uso ou a falta de manutenção. Ele disse que não é comum isso acontecer, né? Ele disse que nesse tempo todo de trabalho, são mais de 20 anos que ele atua nessa área, ele disse que só viu um caso de acidente, né, de elevador, diz que é muito raro isso acontecer, que o elevador, inclusive, é um equipamento extremamente seguro, né, tão seguro quanto, por exemplo, um avião. Ele diz que é muito seguro, raramente isso acontece. Então, claro, a gente precisa aguardar as investigações para entender o que aconteceu. Mas, pelo que o engenheiro nos disse agora há pouco, essa peça, ela quebra, mas não é uma coisa tão simples assim, não quebra do nada, né? Ou mau uso, ou uma falta de manutenção. É isso, claro, que o CREA, né, o que é o Conselho Regional de Engenharia, vai apurar. A Polícia Civil também deve entrar no caso para investigar essa situação. Então, vamos aguardar para saber o que aconteceu. Mas o que a gente já sabe é isso. A manutenção precisa ser feita com frequência e o cuidado com essa peça, né? Porque você viu que ao abrir aqui, o elevador está no andar. Mas está no andar por quê? Porque essa manutenção é feita com regularidade aqui no bairro da Iputinga, nesse prédio que eu estou. É um elevador antigo, de 40 anos. Mesmo assim, o funcionamento é perfeito. A síndica, inclusive, conversou comigo antes, disse que tinha uma empresa que fazia a manutenção que ela não se agradou e acabou trocando por uma nova empresa que tem entregue um material, está entregando um trabalho muito interessante aqui. Então, está sendo feita essa manutenção todos os meses e por isso que um elevador tão antigo acaba funcionando normalmente. É só ter cuidado. O engenheiro até me passou aqui. É um equipamento seguro e é raro acontecer o que aconteceu lá no Parnamirim. Então, a gente precisa entender o que realmente aconteceu lá para poder saber, né? Porque essa peça não quebra do nada. Falta de manutenção ou, inclusive, o mau uso. Vamos saber o que foi que aconteceu por lá, Eduardo. Perfeito, Carlos Simões, na sua análise e na sua verificação aí. Muito obrigado. Dá um abraço aí no Giovanni, que é engenheiro, ele é especializado nisso. Vejam bem, eu estava com uma dúvida imensa nisso. Porque é muito difícil. Quando acontece um acidente como esse, às vezes se procura caçar as bruxas. Quem é o culpado? Às vezes não tem. Às vezes uma peça quebra do nada. Mas, segundo o engenheiro, não é a opção.
Então a gente tem aí a possibilidade, sim, de uma falha na manutenção ou de uma falha do condomínio na manutenção preventiva, que teria que ser de mês a mês, ou uma falta de aviso de que a porta estava quebrada, enfim. As opções estão aí. A família perdeu um ente querido, uma mulher perdeu a vida. Qualquer coisa que for feita não vai devolver a vida dessa mulher. Mas podemos fazer alguma coisa para saber o que fazer para evitar outros acidentes como esse. Tem uma lei municipal que diz assim, ó, como é que a lei vai agir nesse caso? Vai culpar quem perdeu a vida? Porque a lei é tipo assim, não deve entrar no elevador, ao entrar no elevador você tem que olhar se o mesmo está no andar. É uma lei, isso. Mas vai culpar quem? Se a pessoa que não olhou, caiu no fosso. O condomínio. E o condomínio manda no olho do outro. Não tem lógica. Não tem lógica. Agora, uma lei que obrigue os condomínios a ter laudo pericial uma vez por mês de que o elevador está todo em dia, aí sim. Aí sim. Aí funcionaria.